Boa tarde aos amigos da TV 247. Começa agora mais uma grande entrevista com Celso Amorim, embaixador, grande chanceler brasileiro, já apontado como o melhor chanceler do mundo. Foi ministro da Defesa também no governo da presidente Dilma Rousseff. Nosso amigo está sempre aqui com a gente. Tudo bem, Celso? Tudo bem, estou aqui um pouquinho demais, não sei, mas enfim, para mim é um grande prazer, porque é sempre um prazer. Eu gosto muito do 247, então podendo também estar presente. E os nossos telespectadores também, aliás, você faz parte do nosso crescimento, porque a gente fez uma entrevista, depois uma entrevista que a gente considerou uma entrevista histórica, que a gente falou sobre muitos momentos, e a gente comemorou na semana passada 100 mil inscritos neste canal no YouTube, né, o que já o torna um dos principais canais da comunicação política. Parabéns, é muito importante para a nossa... No campo progressista. A gente está com essa imagem aí de fundo, que é uma imagem de agora, a presidente Dilma Rousseff participou de um evento lá em Londres e muita gente se manifestou por Lula livre, né? Isso tem crescido muito ao redor do mundo. E você está chegando da Europa, não é isso? Como é que foi esse roteiro? Também tinha a ver com esse convencimento da... Sim, eu fui, embora tenha ido por minha própria conta e risco, digamos assim, mas eu tive contatos, sobretudo na França. Eu fui a Genebra também, porque tenho uma filha lá, mas na realidade em Genebra foi só o fim de semana. Então foi essencialmente na França. Eu participei de 2 eventos assim, mais coletivos, digamos, um deles na Casa da América Latina, Maison da América Latina, e um outro no Instituto de Relações Internacionais e Estratégia, que é um instituto importante dentro dessa área diplomática internacional. E tive também alguns contatos com ex-ministros do exterior, com senadores e também com pessoas influentes na França, um pouco para conversar sobre a situação do Brasil, para que as pessoas possam entender bem o que está se passando. Eu noto o seguinte, há muito, dependendo um pouco, é claro, que as pessoas que já estão militando, também tive com os brasileiros que queriam me ver, etc. As pessoas que estão mais militantes, todas elas sabem exatamente o que se passou, mas tem muita gente que tem interesse em saber, conhecer, porque as pessoas são um pouco perplexas, porque é difícil para um europeu, inclusive um europeu de esquerda, conceber, digamos, que aconteceu no Brasil, que o judiciário, ou uma parte dele, pelo menos, tenha sido tão pouco isento, né? Numa questão como essa, que tenha sido tão parcial. Então é preciso que as pessoas entendam o que se passou, né? Até as pessoas, porque é muito comum você ouvir, era comum, principalmente, eu me lembro até no editorial do Le Monde, que dizia, era mais ou menos isso. Não, o Lula foi um excelente presidente, foi o melhor presidente do Brasil em muitos anos, diminuiu a pobreza, acabou com a fome, o Brasil passou a ser respeitado no mundo, mas essa coisa de corrupção tem que ver, né? Então é preciso que as pessoas entendam que o Lula não está preso, quer dizer, que corrupção no Brasil existiu, que não terminou, em termos de até fundos de campanha, etc. Isso é uma verdade, que só será atacada com uma reforma política, não é com isso que vai acontecer. Agora, o Lula não está preso por causa disso. Exatamente. O Lula está preso por um caso específico em que ele não cometeu. As pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, ato de ofício indeterminado, ato de ofício, tem uma outra palavra que se usa, né? Não existe no isso é uma coisa que ninguém entende, né? E depois o benefício também é um apartamento que não é dele, nunca foi hipotecar. Enfim, então nunca é dele, nunca morou lá, nunca houve nenhum benefício, nada, não dormiu uma noite lá, né? Não tinha chave, nada. Então não tem nenhum documento. Então tudo isso causa, as pessoas passam a entender que há de fato, se há algum mecanismo, para citar o nome desse filme, é o mecanismo que levou à condenação do Lula, porque as pessoas são contra, porque houve claramente um processo para colocar de lado. Começou com a queda da presidenta Dilma e um projeto que o Lula encarna, que é um projeto de Brasil-nação, de justiça, de maior justiça social no Brasil, combate à desigualdade e maior autonomia internacional, com base também numa concepção soberana em relação às nossas riquezas, a começar pelo pré-sal. Deixa eu só trazer já alguns comentários, e as pessoas estão muito felizes aqui com a sua presença, né? Então diz o Marcelo de Mello, uma honra poder assistir o brilhante diplomata Celso Amorim, e aí ele exagera, que conversando com o nobre e perspicaz editor Leonardo Atush. Essa parte eu não tinha visto. Não, essa parte é verdade. Legal. E aqui a gente tem também a Magna Castro, muito feliz em poder acompanhar o 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né?
Deixa eu só resolver uma pequena divergência aqui, que é em relação, e a gente vai falar disso também, o julgamento da senadora Gleisi, porque a gente fala de uma goleada de 5-0 e uma pessoa aqui aparece, mas não foi 3-2, a Globo está dizendo que foi 3-2. As acusações principais eram corrupção e lavagem de dinheiro, foi 5-0. Né? Onde foi 3-2 também a favor da Gleisi, foi numa acusação de caixa 2 eleitoral. Então ela está totalmente absolvida. Né? E a gente destaca o 5-0 porque era a acusação principal. Se somar tudo dá 8-2, de qualquer maneira é uma goleada. Né? É a maior goleada da história das Copas, né? Pelo menos dessa Copa do Mundo. E aí, sobre essa questão também o senhor mencionou, né, essa questão do ato de ofício indeterminado. No caso da Gleisi, a acusação era ato de ofício omissivo, porque ela teria se omitido em avisar a presidente. Ela nem fazia parte do governo, nem era do governo, mas teria tido a obrigação de avisar que alguma coisa se passava na Petrobras. Né? Mas eu queria, antes da gente aprofundar mais as questões nacionais, eu queria tocar num ponto internacional muito quente, que foi a decisão dos Estados Unidos de se retirar do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Como é que o senhor, como diplomata, viu essa decisão do governo Trump anunciada ontem? Bom, muito poucos países, para começar, se declaram não participantes do Conselho de Direitos Humanos. É claro que aquilo é um processo eletivo, tem países que não participam porque não foram eleitos ou não se candidataram, mas declarar que não participam, porque todos têm direito à voz, inclusive, mesmo os que não são membros. Os Estados Unidos não quer participar. Né? Isso é uma coisa rara. E é uma coisa também muito estranha, que tem a ver com uma coisa mais complexa, tem a ver, obviamente, com a situação de direitos humanos. Aliás, os Estados Unidos estão violando de uma maneira brutal. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos em relação aos refugiados, essa prisão, separação dos filhos em relação... As crianças estão ali como se... Em gaiola. Em gaiola, como se fosse um canil. Né? E aquilo ali, eu até vi uma imagem, não sou eu que estou criando isso, comparando com crianças na época do Holocausto. Né? E se isso tivesse acontecendo em algum país árabe do qual os Estados Unidos não gostasse, porque tem alguns que ele gosta, fosse de algum que ele não gostasse, já seria pretexto para uma ação unilateral sem autorização do Conselho de Segurança, como isso era na Líbia. O que eles diziam do Saddam Hussein? Saddam Hussein era um sujeito que atacava o seu próprio povo, não sei o que e tal. É o que está fazendo os Estados Unidos, está separando famílias, né, de filhos, é uma coisa inacreditável. Isso é difícil de acreditar que nos tempos atuais isso esteja acontecendo num país que se diz democrático. Né? Bom, esse é um aspecto. Só fazer um comentário aqui da Maria Xavier dizendo, olha, que lá também estão 8 crianças brasileiras nesses campos de refugiados, que alguns já chamam de campos de concentração, inclusive uma criança autista. Mas, enfim. Não, enfim, apenas confirma toda essa questão dramática, então, com relação aos direitos humanos. Os Estados Unidos não toleram crítica. Agora, o que é curioso é o seguinte, esse sistema todo das Nações Unidas, que inclui a Organização Mundial das Nações Unidas como um todo, falando lato sensu, ele foi criado pelos Estados Unidos. Ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para permitir que os Estados Unidos exercessem a sua hegemonia, na realidade, mas dentro de uma certa normalidade mundial, né? Sendo, digamos assim, o país que ele conseguia defender o seu interesse sem necessariamente estar rompendo totalmente a ordem internacional. O Conselho de Direitos Humanos é parte disso, né? Parte, inclusive, da reforma, a transformação de comissão para conselho, né, que deu mais status, ocorreu não muito tempo atrás, quando nós estávamos, na realidade, durante o governo do presidente Lula, reforma feita pelo Kofi Annan, que os Estados Unidos acompanharam de perto. E aquele era governo Bush, ainda por cima. Né? Quer dizer, não era nem ainda no governo Obama. Quer dizer, é surpreendente, é uma atitude difícil de compreender, porque na realidade é a primeira vez na história recente, eu digo do pós-Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos não parecem ter um projeto para o mundo. Eles sempre tiveram, verdadeiro ou falso, usado ideologicamente ou não, mas sempre houve um projeto. Né? Que se eles queriam obter, por exemplo, que entrar nos mercados de serviços, para falar uma coisa muito concreta, entrar no mercado de serviços, entrar no mercado de propriedade intelectual, eles iam no antigo GATT, depois no OMC, e forçavam a barra para fazer uma negociação. Propunham também negociações regionais, agora eles não querem saber disso. É o uso da força, seja ela econômica, há sempre a ameaça militar, que às vezes também, infelizmente até hoje não aconteceu, a não ser aquela incursão na Síria,
relativamente limitada, mas a própria ameaça, mesmo que não seja concretizada, já tem um efeito muito grande, né? E afeta o mundo inteiro, isso não é uma coisa só. Vamos lembrar que o Trump disse em determinado momento que ele não excluiu a opção militar na Venezuela. Eu ia perguntar exatamente isso. Se essa foto acontecesse na Venezuela. Seguinte, eu não quero usar metáforas que possam me acusar de estar desrespeitando um chefe de Estado estrangeiro, mas digamos assim, traduzindo a metáfora em termos menos ofensivos, quer dizer, ele fala muito e não faz tanto, né? Ameaçou a Coreia do Norte e tal, mas na hora H viu que o sujeito também tinha lá arma atômica, achou que o caminho de negociar era melhor. Não sei ainda o que isso vai dar, é muito difícil saber, né? Então, muitas vezes a ameaça é mais estridente do que real, mas estimula outras forças internas, muitas vezes, ou em outros países. Veja bem, nós temos uma situação de crise na Venezuela, né? Crise prolongada, tá? Agora o governo teve uma vitória, mas enfim, continuam havendo as críticas. O Brasil, infelizmente, eu nunca vi isso desde o início do governo militar. Eu não me lembro, nem durante o governo militar, o Brasil tomou uma atitude tão, assim, de liderança de isolamento de um outro país. Nunca vi, como está tomando agora, liderança que eu digo, seguindo os Estados Unidos, mas de qualquer maneira, copatrocinando essas ações contra a Venezuela, a tentativa de expulsão. Porque veja bem, a única vez que algo parecido ocorreu foi quando a Cuba foi suspensa, para falar a palavra mais correta, da OEA, em 64, logo depois do golpe militar. Antes, o Brasil, numa conferência em Punta del Este, tinha votado contra as sanções na época do Santiago Dantas. Enfim, em 64 aconteceu isso. Mas poucos anos depois, sei lá, 10 ou 12 anos depois, já no governo Geisel, o Brasil passou a se abster das resoluções sobre Cuba. Claro que quem tecnicamente sabe que a abstenção na OEA muitas vezes tem um valor de voto negativo. Não, mas simbolicamente é diferente. Você não está acompanhando o império. Exatamente. Agora nós estamos nessa atitude que é uma coisa absolutamente... Civilismo total. Deixa eu só trazer uma notícia... Só para completar, porque isso aí é uma coisa geopolítica complexa. Ao mesmo tempo, agora tem um governo de direita na Colômbia, foi eleito, mas ao mesmo tempo a Colômbia se junta à OTAN. Então você tem um país em crise, uma crise que em parte é fomentada pelo bloqueio externo. Não posso dizer que seja a única razão, mas é uma das mais importantes. Você tem do lado um país que entra na OTAN. E o Brasil vai patrocinar isso porque o Brasil tem interesse em que haja um Vietnã na nossa fronteira, independentemente até de quem você gosta e de quem você não gosta. Mas não interessa, né? Claro. Estrategicamente não faz sentido. Só mostrar para o pessoal, se der para dar um zoom aqui, é importante. Acaba de sair a notícia aqui no New York Times, né? O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, planeja uma lei, né, para conter essa crise na fronteira. E aqui é o seguinte, a ordem executiva seria para acabar com a separação das famílias, porque pegou muito mal, inclusive na direita americana, né? Então isso criou uma crise sem precedentes, os vídeos são chocantes, correram o mundo, e agora o Trump aparentemente vai editar um decreto. Melhor assim. Melhor assim, né? Porque mesmo o Trump também ele tem. Não, claro, a gente quer. Eu não acredito em quanto pior, melhor. Eu acho que quanto pior, pior. Então, eu acho melhor que ele volte atrás. Como, aliás, com todos os defeitos que o Trump tem, e às vezes ele é criticado pelo que eu vou dizer agora, mas eu acho que foi positivo ele ter encontrado com o ditador, ou seja lá, como quiser chamar, da Coreia do Norte. Eu acho que foi positivo. Isso aí foi um gesto que, digamos assim, quebra um pouco aqueles paradigmas fixos. De que tudo é na violência. De que tudo é na violência. É muito interessante. Curioso. Bom, então a gente falava, só para também fechar esse ponto da questão internacional dos direitos humanos, né? A gente estava comentando sobre a matéria do New York Times. Só 3 países que não participam desse Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Irã, grande inimigo dos Estados Unidos. Foi atacadíssimo e criticadíssimo, muito mais do que os Estados Unidos. Lá tem resolução, criando relator especial, enfim. A Coreia do Norte e a Eritreia. Então os Estados Unidos agora se juntam a esse grupo seleto também não participando. Para encerrar esse tema, eles alegam que o Conselho de Direitos Humanos da ONU ele é muito hostil a Israel, né, de maneira desproporcional. Foi a palavra usada pela embaixadora lá, que é Mas é que a situação em Israel é desproporcional, porque você tem um Estado estrangeiro dominando. A maior parte das condenações
a Israel não dizem respeito aos direitos humanos dentro do Estado de Israel. A maior parte das críticas a Israel tem a ver com os territórios ocupados, onde a responsabilidade do Estado ocupante é crescente, inclusive pelo direito humanitário, não é só direitos humanos, não, pelo direito humanitário, as convenções de Genebra, que os territórios ocupados são territórios ocupados por uma potência estrangeira. Então é uma situação anômala. Não é a situação já é excepcional. Ou seja, as pessoas não estão falando, bem lembrado, vamos dizer assim, de violações aos direitos humanos no Estado de Israel, mas em territórios que não são de Israel. Não são, Cisjordânia ocupada, a grande maioria das resoluções diz respeito a isso. Entendi. Para a gente continuar, então, em questões internacionais, houve essa... Inclusive uma em que o Brasil quis voltar atrás, acabou não voltando. Perfeito. Houve... a gente está passando por vários processos eleitorais importantes, né? Houve a vitória do Nicolás Maduro na Venezuela. Vitória, processo eleitoral não reconhecido pelos Estados Unidos, e o Brasil também embarcou nessa onda, né? Logo depois, a gente teve esses movimentos na Venezuela que o senhor mencionou, do Brasil seguir os Estados Unidos de tentar um isolamento. Houve questionamento sobre, vamos dizer assim, o alcance eleitoral dessa eleição. Muitas pessoas lembraram que lá na Venezuela o voto é facultativo, como é nos Estados Unidos, e que o coeficiente eleitoral do Maduro foi praticamente semelhante ao do Trump, se não maior, né? Acho que foi maior do que o do Bush, se não me engano. Maior do que o do Bush, inclusive. Bom, e depois houve agora essa eleição recente na Colômbia, vencida pela direita. Eu queria lhe pedir para explicar melhor o que representa como ameaça esse ingresso da Colômbia na OTAN. O que isso traz para o continente sul-americano, que há tanto tempo vive sem conflito, né? Eu acho que isso tem uma questão simbólica, né? Eu não sei se a Colômbia também... Eu não posso crer que ela se sinta ameaçada pela Venezuela. Isso vinha acontecendo, concretizou-se agora. Mas você ter um país que é parte de um sistema defensivo, ainda que não se aplique à Colômbia, não se aplique à Colômbia todas as regras que se aplicam aos membros europeus, os Estados Unidos e Canadá. Não, falar a verdade, não sei se aplica à Colômbia, creio que não, a ideia do ataque a um, ataque a todos, que é digamos, o centro da ideia de um sistema defensivo. Mas, de qualquer maneira, eles vão ser treinados, vão ter cooperação, tudo assim dentro de uma concepção do mundo dividida, né? Que eu dizia assim, uma das grandes coisas que nós temos que ter, não só, aí eu pensava mais no Atlântico Sul, mas, digamos, na América do Sul como um todo, é não importar os conflitos que não são nossos. Se a Rússia está brigando lá com algum europeu, a gente não tem que ir para cá trazer isso, a gente tem que trabalhar com independência. Então, eu acho que essa que é, não é isso, não é à toa. O que acontece? A Venezuela tem uma política independente, sofre um bloqueio americano muito sério, né? Porque, veja bem, eu não estou defendendo tudo que o governo Maduro fez ou deixou de fazer, porque também não tem nem condições de julgar, porque não acompanhei muito. Mas, frequentemente, eu vi o presidente Lula dando conselhos ao Chaves, você tem que fazer isso, e ele procurava seguir muita coisa, né? Tentou trabalhar até com órgãos brasileiros aqui, que um deles era até dirigido por uma pessoa que originalmente era ligada ao PSDB, mas tudo bem, quer dizer, nós estávamos trabalhando para melhorar a Venezuela, mas permitir o desenvolvimento da Venezuela de maneira. Agora, pode ter errado, pode ter cometido erros. Agora, você tem uma situação em que a Colômbia, que tem ali, ali é sempre um conflito latente. É uma coisa histórica. Narcotráfico é uma coisa histórica também, da Gran Colômbia, não sei o quê, quando se separaram, Bolívia de um lado, enfim, isso vem de longe. Mas aqui agravado por orientações ideológicas distintas. Qual era o nosso trabalho sempre? O trabalho do presidente Lula, pelo menos eu posso falar mais dele, porque era quando eu era ministro das Relações Exteriores, mas mesmo também na área de defesa, que eu pude acompanhar durante o governo Dilma, era tentar aproximar e tentar resolver os problemas pelo diálogo. Agora estamos vendo um afastamento total. A Venezuela, bloqueada como está também, ela procura se aproximar, e quem quer se aproximar? China, Rússia, quem mais? Isso dito por eles próprios. O outro entra para a OTAN. Gente, nós estamos trazendo para aqui, para dentro da América do Sul, um conflito geopolítico que nunca foi nosso.
Nunca foi. E todo o trabalho nosso era, ao contrário, pluralidade. Nós sabíamos que havia governos mais à esquerda, outros menos à esquerda. Os próprios venezuelanos achavam que o nosso regime não tinha... Nós somos muito acusados de bolivarianos, não sei o que, a nossa política externa, mas não era... Se perguntasse ao Chávez se o Brasil era bolivariano, ele certamente diria que não. Certamente né? não. E se você perguntasse ao Uribe a quem ele recorria quando tinha um problema de conflito na fronteira, ele recorreu ao Brasil, do Lula, porque ele tinha essa vocação pacificadora e de diálogo que vale também para a política interna e para a política internacional. E tinha neutralidade, né? Olha, neutralidade, veja bem, ele tinha, você pode ter suas simpatias por um ou por outro, mas na hora de agir internacionalmente, você tem que saber que você tem que ser, para facilitar, você tem que ser imparcial. Né? Não quer dizer que você não possa ter sua preferência, mas você tem que ser imparcial. Né? Um bom juiz de futebol, claro. Né, ele pode torcer para o Flamengo ou para o Vasco no fundo do coração, ou para o Corinthians. Mas na hora que ele está jogando... Na hora que ele está lá jogando, ele tem que ver o que ele deve. Agora, sobre isso... E é isso que não... Veja só. Bom, diga. Não. Eu queria só terminar um comentário para dizer o seguinte: mas enfim, o ministro do exterior do governo brasileiro atual, do governo que resultou do golpe contra a presidenta Dilma, do governo, enfim, como você quer chamar, governo de fato, vamos dizer. A gente chama de governo golpista, mas enfim. Governo, né? Ele disse não, que o Brasil não pode mediar quando estava se fazendo mediação. Ele falou que o Brasil tem lado. Porque o Brasil tem lado. Exatamente. Gente, isso aí é que eu digo sempre. Não é só o Santiago Dantas, né, grande chanceler, que foi chanceler do parlamentarismo e tudo, mas na época do Goulart e primeiro-ministro foi o Tancredo na época dele. O fato é o seguinte, não é só o Santiago Dantas que está tremendo no túmulo, é o Barão do Rio Branco. É o Barão do Rio Branco. Bom, o Aloysio Nunes é a página mais vergonhosa na história da chancelaria brasileira. Não quero que o senhor diga isso. Não preciso. Não vou. Eu já estou dizendo aqui... Eu não comento pessoas, eu comento atitudes. Claro, mas a atitude é muito explícita. Bom, mas essa questão da Colômbia na OTAN... E veja bem, outra coisa, pelo que eu sei, espero não estar mal informado, porque eu acompanho as coisas assim, né? Porque hoje em dia não é fácil também. Também não quero comprometer os meus ex-colegas ou ex-subordinados do Itamaraty ficando perguntando nenhum segredo. Então não sei nada assim. Mas veja bem, reunião dos BRICS, de ministros das Relações Exteriores, o Brasil não está presente. Manda o secretário-geral. Claro, o secretário-geral pode ser um funcionário muito competente como funcionário, mas funcionário é funcionário, ministro é ministro. E ele estava lá passeando, conversando com, não estou passeando nesse sentido, mas conversando com o Pompeu, com o secretário de Estado. Enquanto acontecia a reunião dos BRICS, ele discutia com o cara da CIA, né? Exatamente. Era inacreditável. Provavelmente sobre Venezuela. Provavelmente sobre Venezuela. A gente vai aprofundar nesse tema. A Colômbia pode vir a se tornar uma base militar dos Estados Unidos aqui no continente? Caminha para isso? Sendo agora um membro da OTAN? Eu acho que com a OTAN isso vai ficar facilitado, porque ele pode montar lá um centro de cooperação da OTAN, né? Isso terá até uma capa internacional. Veja bem, eu pessoalmente vejo a OTAN como parte uma herança da Guerra Fria, que deveria acabar. Mas você vai em círculos liberais, na Europa e nos Estados Unidos, eu acho que a OTAN é parte do multilateralismo, então isso até disfarça uma presença mais forte militar, que já existia, obviamente, nunca deixou de existir por causa dos problemas internos da Colômbia. Houve a tentativa explícita de ter base mesmo, e isso, na época, quem conseguiu negociar, isso foi negociado dentro do contexto da Unasul, né? E houve uma tentativa de colocar uma base na própria Colômbia. Uma base explícita, né? Uma base mesmo americana, explícita, com aviões que teriam capacidade, com aeroporto, para aviões terem capacidade de fazer percursos muito longos. Então, aí era colonizar de vez, né? Era colonizar de vez, era colocar você num... Isso foi quando? Não, isso... A base 2009, eu acho que se noticiou. Na época, o ministro da Defesa era o ministro Jobim, eu era ministro do Exterior, e nós participamos juntos das negociações que, digamos assim, cercearam isso, né? Limitaram um pouco. Isso foi objeto de negociações dos ministros do Exterior e da Defesa. Depois eu fui da Defesa justamente por constatar. Agora, por quê? Na época, nós tínhamos também um Conselho de Defesa Sul-Americano, além da Unasul. Coisa que já não temos mais. Não, né? a Unasul, inclusive, está desativada. Está sendo desativada, é uma coisa inacreditável. Agora, e por que a Colômbia interessa esse tipo de passo? Quer dizer, uma maneira, eles vão ter um atalho para o progresso, assim, fazendo parte da OTAN, vão receber capitais internacionais? Será que existe uma proposta de comprar a Colômbia, de certa maneira? Olha, deve ter gente que acha isso lá, como certamente tem gente que acha isso no Brasil. Mesmo sem base, acho que ele nunca chegaria a esse ponto. Mas, de qualquer maneira,
menos, né? Porque nem na época, digamos, o pior momento, assim, sob esse aspecto ideológico do governo militar, que foi aquela fase inicial, não se chegou a cogitar diretamente, embora outras coisas possam ocorrer, tem Alcântara aí, enfim, tem a compra da Embraer, tem outras coisas acontecendo que tem implicação também para a área militar. Mas eu acho que é isso. Talvez também possa querer significar um sinal para... Acho que eles têm a expectativa de receber mais investimento, mais apoio militar, com isso talvez na cabeça deles ou das pessoas mais de direita afastar ameaças de que no futuro algum movimento, se por acaso renascer uma Farc ou algo assim, possa ter um apoio mais explícito da Venezuela ou do Equador. Mas isso é uma coisa totalmente imaginária. Então... Agora, essa decisão de aderir ao OTAN vem de um governo que era tido como um governo meio centro-esquerda, né? Não era o Juan Manuel Santos? O João Manuel Santos fez várias coisas positivas. A principal delas foi o Acordo de Paz, que é algo a ser elogiado e louvado. Prêmio Nobel da Paz. Sim, foi Prêmio Nobel da Paz e justo prêmio. Agora, dizer que é de centro-esquerda, acho que é um pouquinho demais. Ele foi ministro da Defesa do governo Uribe. Ele era muito conservador enquanto era ministro da Defesa. Talvez tenha feito isso também para se eleger e depois realmente surpreendeu entrando pelo caminho do diálogo, né? Não só internamente, mas também com a própria Venezuela, mas também muito estimulado pelo Unasul. Eu me recordo que na posse do Manuel Santos, nós estávamos na véspera, ainda porque eu estava acompanhando o presidente Lula, lá com o presidente Chaves, e o Kirchner, que era o secretário-geral do Unasul, conosco, e depois o Néstor Kirchner foi ajudar na mediação entre Colômbia e Venezuela. Claro que foi uma decisão, mas havia um quadro que favorecia isso. A Unasul tinha um quadro ao contrário do que frequentemente se diz. Outro dia eu recebi você vê como é que esse problema da hegemonia cultural e da hegemonia intelectual é um problema muito sério. Outro dia eu estava dando uma entrevista a um órgão que eu poderia dizer, digamos, da esquerda, ou das forças populares, digamos, no Brasil, um órgão, e que a pessoa me liga assim, não, porque a Unasul, que era um projeto bolivariano, eu falei, não, a Unasul não era um projeto bolivariano, a Unasul era um projeto que o Brasil, a Argentina, o Uruguai, vários outros países apoiaram, o Chile, né? Na realidade, a maior influência do Chaves foi no nome. Que tinha um nome antes, chamava CASA, Comunidade Sul-Americana de Nações, e o Chaves queria que tivesse um nome mais assim, vibrante, dinâmico, e acabou, ele gostava tudo com o Sul, mas na verdade Agora, era plural, isso que eu quero dizer, o Unasul era plural. Perfeito. Agora, aliás, plural é um dos poucos tratados, acordos, que eu me lembro que a questão da pluralidade está mencionada especificamente nos atos constitutivos. Vou pedir para o pessoal só avisar a gente, porque começou o jogo da minha seleção. Bom. Começou Espanha e Irã. Então, se sair algum gol do Irã, meu placar no bolão é 4-0 Irã. Para o pessoal ir me avisando aqui do Irã. Mas vamos falar um pouco sobre Venezuela, então. A Venezuela está sofrendo essa tentativa de isolamento. Mas... Vamos falar sobre o Irã também, se você quiser. Não, vamos falar sobre o Irã. Não só dentro das 4 linhas, sim, mas fora também. Tá bom. A Venezuela está sofrendo essa tentativa de isolamento, né? E vai resistindo. Se esse governo resiste, agora a gente tem também uma alta dos preços do petróleo, eles podem ter condições materiais melhores, né, para saírem dessa crise. Qual que seria o próximo passo dos Estados Unidos em relação à Venezuela? Porque eles já disseram, né, a alternativa de guerra estaria no ar. E nesse caso, até o Brasil, com esse chanceler, disse, não, aí também não, guerra não dá para a gente apoiar. Eles poderiam apoiar eventualmente uma guerra civil interna, um general, um golpe militar, coisas desse tipo. Mas aliás, o ministro, aliás, acho que foi o Tillerson ainda que já saiu, também falou na possibilidade de golpe militar. Às vezes os militares têm que intervir na América Latina, na América do Sul, de vez em quando como se fosse uma coisa positiva. Exatamente. O que é gravíssimo também. Exatamente, mas como é que vai ser para onde caminha esse impasse venezuelano, uma vez que ele foi reeleito, tem mais, se eu não me engano, acho que 6 anos, né, de mandato pela frente, enfim, todas as tentativas de derrubá-lo não deram certo. Nem vão dar. Eu não acredito que dê, mas eu acho que, digamos, esses pronunciamentos externos podem ser estímulo para forças que, ainda que minoritárias, internas, houve uma pequena tentativa 1 ano atrás, mais ou menos, e pode haver outras coisas desse tipo que são muito perturbadoras para a vida do país. Eu acho que todos esses países que enfrentam o sistema econômico dominante, né, para não falar o império, porque o império dá a ideia do monolitismo, que eu também não acredito que exista, para falar a verdade, porque mas enfim, que enfrentam esse sistema econômico, esse sistema de dominação, eles são levados à desidratação
pelo sofrimento, pelas crises econômicas. Nós estamos vendo isso na Nicarágua agora também. A Nicarágua é o próximo, né? Então essas coisas vão acontecendo. E eu acho que, na realidade, essas forças estão numa ofensiva na América Latina, inclusive se valendo da situação, no caso de governos de direita, na Argentina eleito, né? Bem ou mal eleito, e do Brasil, que não foi eleito, foi fruto de um golpe, né? Então, é um momento ruim para a América Latina e a América do Sul, e vai dar muito trabalho para quem for eleito no Brasil. Claro que o meu candidato é o presidente Lula, mas para quem quer que seja, vai dar muito trabalho, quem quer que seja progressista, vai dar muito trabalho recolocar essas coisas de pé. Então, aí eu queria trazer uma questão. A gente sempre fala, eu coloco com frequência, que o Lula não é um prisioneiro do sistema judicial brasileiro. De uma maneira simplificadora, talvez simplista, eu digo que o Lula é um prisioneiro do imperialismo em solo nacional. Assim como eu acredito que a Dilma foi derrubada também por essas forças imperiais, também acredito que o Lula seja um prisioneiro do imperialismo. Nesse contexto, como libertá-lo? Né? Porque a gente vai tendo uma conscientização internacional, o senhor esteve na Europa, lá a gente teve vários ex-primeiros ministros que se manifestaram, o Zapatero, François Hollande, pessoas de peso. Né? Prodi, que foi presidente da Comissão Europeia. Prodi, presidente da Comissão Europeia, que dizem que o Lula é um preso político, mas eles são ex. Porque os atuais, eles têm dificuldades para se colocar, porque, a meu ver, o golpe está sendo muito bom para... Não sei se tão bom, porque tem muitos países... Não, eles aproveitam, mas aproveitam de maneira envergonhada. Eles não convidam o Temer, eles não vêm visitar o Temer, as chamadas telefônicas não são respondidas. Entende? Quer dizer, isso, vocês, quer dizer, o grande público, até porque a nossa mídia não publica, não vê isso, mas o Brasil perdeu muitíssimo. O Brasil sumiu da parte internacional. Um dos contatos importantes que eu tive, interessantes, foi com Dominique de Villepin, que era ministro do exterior do Chirac. Não estamos falando nem sequer de um social-democrata. Estamos falando de uma pessoa, não sei se ele ainda pertence a um partido político, mas era daquilo que na França se chama uma direita republicana. Sofreu Laffer na França, foi sofreu do Sarkozy, né? Do Sarkozy. Mas, enfim, direita republicana, algo desconhecido no Brasil, evidentemente. Né? Mas, enfim, direita democrática. Né? Que eles, pelo menos, dizem direita democrática. Pois o Villepin, ele diz assim, mas o Brasil é um país importante para o mundo. O Brasil é um país importante para a multipolaridade no mundo, mas tem que ser um Brasil democrático. Eu não estou pondo nenhuma palavra na boca dele, isso é coisa que ele me diz. E, obviamente, ele reconhece, aí digamos, talvez não seja ele que tomou a iniciativa de falar, mas ele reconhece que o Brasil democrático pressupõe um Lula livre e o Lula com possibilidade de ser candidato. Claro. Porque ele é de longe o preferido da população brasileira, de longe o presidente tido como o melhor, e quem viu de fora viu como o Brasil passou a ter, eu não estou falando isso por cabotinismo pessoal, não, porque foi um mero instrumento, mas acontece o seguinte, a autoestima que o povo brasileiro ganhou com a eleição do Lula, as reformas que ele fez, sobretudo no sentido de combater a desigualdade, que é a maior chaga da sociedade brasileira, indiscutivelmente. E a capacidade de articulação que ele teve, integração sul-americana nunca teve. A gente pensa que é uma coisa normal, a gente fala, Unasul acabou. Gente, levou 200 anos para poder fazer uma coisa como a Unasul, 200 anos. E é um projeto lastreado. Eu vejo de vez em quando as pessoas, o Mercosul tem que fazer um acordo com a comunidade, não, a Aliança do Pacífico. Gente, o Brasil já tem acordo de comércio com todos os países da Aliança do Pacífico, à exceção do México, o México não quis na época. Bom, aliás, se ganhar o López Obrador no México, nós vamos ter uma mudança geopolítica importante. Vamos falar Agora, disso você também. Imagina lá aquela turma de Washington, porque não é o Obama, não sei se é o Obama, não é nem o Trump, entendeu? Mas tem a turma do Estado profundo que deve ter que tem certamente as suas teorias e que não pode ter duas potências no hemisfério. O hemisfério só pode ter uma potência e um quintal. Agora, se você tiver, além de uma potência, como era o caso do Brasil antes, e o México, que é um país muito importante, sempre continua sendo, né? Além de ser vizinho e tal, e acabou de ganhar da Alemanha no futebol, mas muito enfim. Bom. Mas enfim, o México e o Brasil com governos progressistas, isso deve dar muita dor de cabeça lá para aquela turma da... mas eles estão vencendo, da CIA, né? Da NSA. Eles estão vencendo, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula. Devem estar inventando alguma coisa contra o AMLO, não sei o que... Pois é, o AMLO, que é o Antônio Manuel López Obrador, está em primeiro lugar no México, inspirado no Lula, inspira-se publicamente nas políticas do Lula e está dizendo, aliás, ele deu uma declaração muito interessante, dizendo que ele não é contra o capital, ele quer investimentos privados produtivos do mundo inteiro, menos no setor de petróleo, porque esse modelo
de petróleo mexicano que o Brasil importou não gera desenvolvimento Eles sabem. local. Eles sabem. Aliás, gerou quase a exaustão dos recursos. Exaustão dos recursos e desastres ambientais, como o Desastre TPP. ambiental, doença holandesa multiplicada por 10, como foi lá. Exatamente, porque você tem uma valorização artificial Combinado da com moeda. NAFTA, então aquilo foi... Exatamente, é uma situação muito ruim e eles sabem exatamente disso. Mas para fechar na questão do Lula, só para a gente fechar, não, continuar a desenvolver, por exemplo, a gente olha para os países europeus, né? Que tem muitos interesses econômicos no Brasil no setor produtivo real. E também os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo recente. O Walmart veio para o Brasil durante o governo Lula, montou várias lojas no Brasil inteiro. Vendeu a operação, porque a queda nas vendas foi brutal. Certamente, empresas como Carrefour, Fiat, Carrefour está diminuindo também, né? Todos estão diminuindo suas operações no Brasil porque o mercado encolheu. Ou seja, o investimento produtivo multinacional no Brasil, ele é prejudicado pelo golpe, porque o golpe reduziu o mercado de consumo no Brasil como um todo. Será que não podemos ter um movimento internacional pela volta de um Brasil economicamente forte, ainda que não tão soberano quanto antes? Essa é uma questão. Forte, mas subordinado, né? Forte, mas subordinado. Esse é o paradoxo com que eles teriam que viver, e não é simples, porque você fica mais forte, você vai querendo também se libertar, né? Que eu acho que foi o que o governo Lula que eu me recordo, não fez uma estatização, ele simplesmente parou com as privatizações, ele parou, né? Mas não fez. Eu, aliás, acho que devia um lema de quem for candidato a presidente, que eu não sei, aqui pela esquerda deve ser, é proibido privatizar. Porque mentira esse negócio de privatização. Privatização é uma palavra bonita para desnacionalização. Toda vez, eu não conheço nenhum, pode ser que tenha um casinho assim, sei lá, o trenzinho do Corcovado, ou coisa que valha, que algum dia foi do Estado e que hoje é privado nacional, não sei se é. Mas as privatizações todas não são para empresas privadas brasileiras, não tem um Antônio Hermílio de Moraes, ou sei lá, que comprando. Quem vai estar comprando são os grandes interesses internacionais. Então isso vale para a Eletrobras, isso vale para a Embraer. Isso, vale, exatamente. O senhor tem se manifestado muito sobre a Embraer. Por que o senhor acha que a Embraer é um caso tão delicado? E lembrando que o senhor foi ministro da Defesa também, né? Olha, a Embraer, primeiro como empresa, vamos dizer assim, é uma empresa brasileira de alta tecnologia, que eu fui embaixador na OMC, no período em que houve uma disputa muito grande com a Bombardier canadense, era uma surpresa geral, ninguém entendia, porque o Brasil era... Como é que o Brasil tinha isso? O Brasil tinha, tudo bem, algodão, açúcar, soja, mas de repente a aviação não é uma coisa, e diga-se de passagem, a Embraer foi criada pelo Estado, depois ela foi privatizada, mas com certas cautelas. Então é uma coisa de alta tecnologia, um motivo de orgulho nacional, etc. Quer dizer, passar para a mão da Boeing já acho que é uma coisa ruim. Segundo, eu acho que apesar das pessoas dizerem, eu não tenho ouvido falar muito, mas o atual ministro da Defesa não vi se pronunciar sobre o assunto. Pode ser que tenha se pronunciado, mas o anterior, Jungmann, chegou a dizer, não, vamos tentar blindar a parte militar. Primeiro, não sei se isso é possível. Não sei se é possível. Quer dizer, é muito difícil separar todas aquelas unidades, porque muita coisa que serve para um serve para outro. Depois é o seguinte, se você blindar é ruim, se não blindar é pior. Se blindar é ruim. Por que é ruim se blindar? Porque você deixa de ter uma sinergia entre a parte militar e a parte civil. A parte civil gera o ganho comercial que paga o militar, né? A parte civil gera o ganho comercial que paga o militar e a parte militar tem a pesquisa que gera a possibilidade de progresso no civil. Os jatos regionais brasileiros foi medido por um presidente da Embraer há uns 15 anos atrás. Os jatos regionais brasileiros só surgiram porque houve o projeto AMX desenvolvido pela Embraer. Pesquisa estatal. Dinheiro do contribuinte brasileiro. Do dinheiro do contribuinte brasileiro. Não, toda a pesquisa, foi, claro que nesse caso em cooperação com a Itália, e esses aviões do AMX não eram ruins, não. Até pouco tempo a Itália ainda estava usando, até naquela guerra com a antiga Iugoslávia, com a Sérvia, no Kosovo. Mas enfim, então, se blindar é ruim. Se não blindar é pior. Porque, veja bem, toda a tecnologia que nós vamos receber, ou que suponho que estejamos recebendo, ou que iremos receber, por exemplo, com os caças suecos, de origem sueca, dos Gripen, né? Será que eles vão, se não blindar, você acha que eles vão dar para a Embraer com o risco de passar para a Boeing? Porque eles têm coisas muito avançadas que são deles. Essa coisa de, não, os americanos têm tudo. Não tem tudo, não. Mesma coisa que na área nuclear. O nosso programa de centrífugas tem aspectos, né, que são praticamente únicos. Né? Eu não tenho capacidade técnica de entrar em detalhes sobre isso, mas sabemos disso.
Então, a mesma coisa se passa na Embraer, a mesma coisa se passa com os caças Gripen que seriam importados, que seriam progressivamente fabricados no Brasil e com tecnologia muito importante, com seção dos documentos, que permite, inclusive, a abertura da tecnologia e você tem inovações próprias. Essa venda da Embraer, inclusive, não inviabiliza esse projeto dos Gripen aqui? Porque não era em parceria com a Embraer? É um temor, claro, era em parceria total com a Embraer, é um temor grave sobre isso. Há muito... Claro, o problema é o seguinte, às vezes os dirigentes empresariais estão interessados no curto prazo. Então, no curto prazo, pode ser uma vantagem, porque a Boeing vai apoiar, eles vão ganhar uma... A ação sobe, ganha dinheirinho, ganha o acionista exatamente, mas no longo prazo, que infelizmente nós podemos estar mortos, como diz o Lord Keynes, mas os nossos filhos e netos estarão vivos. E esperemos que o Brasil também. A gente falando de Estados Unidos, né, esse sufocamento da Venezuela, OTAN, Colômbia, base militar. E aí eu vou trazer uma pergunta que chega aqui do Alan Patrick, ele participa pelo Superchat. Superchat as pessoas podem apoiar o veículo, né? E aí as questões são destacadas. Ele fala assim, uma coisa bastante complexa e bastante interessante, uma pergunta difícil. Tendo o PSDB uma relação geopolítica especial com os Estados Unidos, não é a pergunta dele, mas que eu considero uma relação de subserviência, de dependência, o PT não precisaria desenvolver uma relação assim também com algum player internacional para equilibrar o jogo? Como é que o senhor vê essa questão do Brasil se equilibrar entre as potências? O Brasil poderia ser até uma potência, mas enfim. Não, pode ser e será. Será? Eu acredito que será. Opa, que bom ouvir isso. Enfim, eu vi o Brasil crescer, né? Eu acho que, digamos, se você olhar, enfim, do final do governo militar para cá, digamos, a trajetória geral era ascendente, né? Quer dizer, mesmo durante o governo do Fernando Henrique, não era o desastre que passou a ser. Embora muita coisa que foi feita na economia seja criticável, até aumentar a dependência, mas o Brasil não se tornou o anão diplomático que ele é hoje, né? E o Brasil teve posições independentes mesmo no governo do Fernando Henrique em relação a certos temas. Menos em outros, na área econômica menos. Patentes, por exemplo, foi um. A questão dos remédios, né? Enfim, remédios, várias outras coisas. Não, o que está acontecendo hoje é uma coisa assim devastadora comparado com tudo que aconteceu no passado, né? E, inclusive pela velocidade com que tem acontecido. É choque e pavor. É choque e pavor. Mas a sua pergunta é o seguinte, eu acho, dentro desse contexto, o Brasil não tem que ter uma outra... Né, para equilibrar o PT, a relação para equilibrar o mundo do PSDB. Não, o Brasil tem que jogar, acredito eu, num mundo multipolar. Eu acho que isso é o que mais interessa ao Brasil. Na realidade, o que mais interessa também é a paz no mundo, porque isso cria um certo equilíbrio entre as forças. E aí, qual foi o nosso principal instrumento para chegar lá? Claro que isso é um processo longo, não é uma coisa que aconteceu num dia, não é porque o economista Jim O'Neill, lá do Goldman Sachs, escreveu o BRIC, que no dele não tinha o S, que não tinha África do Sul. Que a gente disse, vamos fazer os BRIC. Não, isso foi acontecendo, a gente fez antes uma coisa com a Índia, África do Sul, depois a Rússia e a China. Em suma, mas os BRICS são um resultado direto, não só, mas também da política externa ativa e altiva do presidente Lula. E os BRICS, eu acho que são esse fator de equilíbrio que a gente precisa. Aliás, também, eu acho que, digamos, essa visão, que eles também não dormem lá, o pessoal da CIA, da NSA, não dorme. Às vezes o presidente pode estar dormindo, mas eles não dormem. Eles não dormem. Quando eles viram, acho que até já falei isso no seu programa, mas não faz mal repetir. Quando eles viram aquela capa do Economist, todo mundo fala da capa do Cristo Redentor, mas essa não é a mais importante. A mais importante, geopoliticamente, é uma capa em que aparece o continente americano de cabeça para baixo, né, seguindo a convenção, com a América do Sul em cima e o título não é mais o quintal de ninguém. Aí eles não gostaram. Isso incomodou muito. Eles não isso está gostaram. ligado à integração sul-americana, está ligado aos BRICS. Por que um homem como o Mujica, acho que ele está visitando... Vem amanhã. O Mujica estará amanhã. Pois o Mujica, quando eu tive com o presidente Lula no Uruguai, logo depois da eleição do Mujica, foi um encontro de fronteira também, ele elogiou muito a atitude do Brasil em relação ao Irã, que era uma coisa que ele não tem nada a ver, e elogiou muito os BRICS. Por quê? Porque ele via que isso ajudava a América do Sul a se levantar. Né? Então, esse levantar da América do Sul, esse deixar de ser quintal da América do Sul, incomodou muito. Então, dentro dessa visão, você falou lá o Império, o Lula ser preso do Império, eu acho que é uma coisa mais complexa, porque houve participação das elites brasileiras, de muita gente no Brasil. Mas elites, de certa maneira, conectadas a esses conectadas. interesses. Essas coisas, eu não posso dizer que tudo tenha sido planejado lá ou não, mas enfim, as coisas vão coincidindo e, sem dúvida alguma,
houve interesses econômicos, empresariais, do capital financeiro também, que precisava de mercado depois da crise de 2008, mas também políticos e geopolíticos, sem dúvida alguma, que funcionaram. Mas é uma maneira que a gente usa para resumir e facilitar a compreensão. Mas o João, você acha que a minha maneira de apresentar é muito confusa? Não, é mais complexa. Demanda mais... Não, mas a gente tem que pensar. Demanda mais conhecimento. Quando a gente fala assim, imperialismo é uma maneira, as pessoas já imaginam assim, quem é o imperador? É aquele cara de cabelo laranja. Mas o pior é que não é ele só. Não é ele. Não é ele. O Obama chegava para o Lula e dizia, esse é o cara. Ele chegava para nós e pedia para ajudar no programa nuclear iraniano. Mas tinha gente que dizia, olha, esse é o cara, não está certo. O cara tem que ser o nosso. Nós é que temos que ser o cara. Bom, deixa eu só ler o comentário do João Neto, dizendo que gostaria de ver neste momento o Sr. Celso Amorim ser a voz de Lula pelo mundo. Já que o senhor mencionou o Irã, por favor, nos informem. Eu não posso ficar sem notícias aqui do Irã, né? Se tiver 0-0, se tiver tido alguma bola na trave. Então, por favor, informem o placar. Vamos falar sobre a questão do Irã, né? Porque o Irã virou um ator... Aliás, eu acho que isso explica muito do que aconteceu na Síria, né? O Irã virou um ator importante na cena internacional em função dessa questão do programa nuclear. O Brasil... negociou esse acordo, né? Depois os Estados Unidos não aceitaram, negociaram seu próprio acordo, que era talvez até parecido com o brasileiro, mas com nuances... Adaptado ao tempo. Adaptado ao tempo. E aí o Donald Trump revê o acordo com o Irã, né? Se retira. Se retira. Provavelmente por pressões. O que é ilegal mesmo do ponto de vista da ONU, porque na realidade o acordo foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e as decisões do Conselho de Segurança da ONU são obrigatórias. Olha que interessante. Então, e aí o Irã se manifestou de maneira muito inteligente, não, dizendo, para a gente o acordo está valendo, está assinado, então é um acordo válido. Essa, se não me engano, foi a declaração mais recente ali. Aparentemente os Estados Unidos se distanciam disso por pressões de Israel, ou do lobby ali mais pró-Israel nos Estados Unidos, tem a questão de mudar a embaixada para Jerusalém. A gente soma agora essa decisão de sair do Conselho de Direitos Humanos, também é por dizer que o Conselho é muito anti-Israel. Essa questão, Israel e Estados Unidos, a gente não tem ali o rabo abanando o cachorro, não é uma coisa muito... Por que um país tão pequeno consegue influenciar um país tão grande? Eu presenciei o presidente com... Notícias de Irã e Espanha, por favor, desculpa. Por favor, não tem? Tem notícias de Irã? Acho que é 0-0, se ninguém falou nada, deve ser 0-0. Enfim, eu presenciei o presidente dos Estados Unidos praticamente declarar uma certa dependência em relação a Israel. Até me lembro, veio com o presidente Lula, depois de uma reunião que ocorreu em abril, creio eu, abril de 2010, pouco antes, na realidade, do nosso acordo com o Irã, em que a nossa conclusão era de que era o protetor com medo do protegido, em função desses lobbies políticos que são reais, sabe? É uma coisa, se dizer isso é uma coisa perigosa, até porque você passa imediatamente a ser acusado. Veja bem, o presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a ter visitado Israel. Eu estive em Israel 5 vezes. Nunca fomos anti-Israel, né? Pelo contrário. Bom, eu tive 5 vezes lá em Israel, 5 vezes, não como ministro, é claro que eu fui ministro há muito tempo, então facilita, mas tive 5 vezes, o mesmo número de vezes que eu tive na Palestina. Eu era recebido por todas as autoridades de Israel, eu só não estive com o primeiro-ministro quando não me interessou estar, que foi na época em que Israel invadiu Gaza, logo depois da invasão de Gaza. Todas as outras vezes, seja com o presidente uma vez, seja as outras vezes que eu fui sozinho, eu tive com o ministro exterior, primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, presidente, enfim, era muito recebido. Veja bem, quando nós tivemos... em 2009 ainda, pouco antes desse episódio que eu te contei, mas já estavam trabalhando no acordo com o Irã, no mesmo mês estiveram aqui no Brasil o presidente da Autoridade Palestina, o presidente do Irã e o presidente de Israel, que era o Shimon Peres. E também veio o presidente da França, que também tratou do assunto. Então, quer dizer, o Brasil estava no centro, ajudava a facilitar, era visto como um interlocutor válido para um lado e para o outro. Quando uma revista brasileira, cujo nome eu não gosto de citar, ela publicou um retrato meu do lado amedinejado, com o subtexto de que, obviamente, eram 2 inimigos de Israel, o Netanyahu pediu ao Lula, depois pediu a mim, eu tinha fiquei durante algum tempo em contato direto com ele, para ajudar na paz sobre o território de Golã, as colinas de Golã, na Síria. Então, veja bem... Essa revista, cujo nome é impronunciável,
O Leonardo Stoppa, que é de Minas Gerais, faz um programa com a gente, ele fala, não, tem regiões de Minas que eles chamam de espia, e tem regiões de Minas que eles chamam de oia. Então, dependendo do local em Minas, ela é oia ou espia. Mas, enfim. Mas, nessa questão, não existe uma subordinação tão grande demais nos dias atuais? Essa decisão de sair lá do acordo com o Irã, pressão desses lobbies políticos? A minha impressão, é uma coisa difícil. Eu tenho pensado até nos últimos dias, depois das últimas questões, porque tem as coisas, às vezes, aparentemente até contraditórias, mas será que o Trump tem uma visão do mundo? Ou se ele age apenas por impulso? Será que ele não é um fantoche? De quem? De Israel? Não, um fantoche do próprio Deep State, do próprio Estado Profundo. Não, acho que não. Eu acho que ele é um ponto fora da curva para o Deep State. Eu acho que para o Deep State, eu não sei qual é o grau de tolerância que o Deep State terá em relação ao Trump, mas o Trump, obviamente, queria uma aproximação com a Rússia. E voltou agora nessa reunião do G7, em que ele praticamente liquidou com o G7, ele sugeriu que a Rússia devia fazer parte. Então, ele quer uma aproximação com a Rússia, o que é disfuncional do ponto de vista desse Deep State. Dos interesses imperiais, né? Então, dos interesses imperiais tais como vistos pelo Deep State. Isso é que eu acho que as coisas são meio contraditórias, por isso que eu acho que a expressão existe, digamos assim, sem dúvida, uma força imperialista no mundo. Não estou negando que isso não exista, mas ela é menos homogênea do que a palavra império poderia conotar. Perfeito. Lembrando que nessa reunião mais recente, né, que o Trump também se retirou, tem uma foto que ficou muito emblemática, que são todos os chefes de Estado, ele está lá sentado ali, parecia uma criança sendo repreendida de 7, 8 anos, dizendo, você fez isso, e ele está dizendo, fiz, e daí? É mais ou menos isso a impressão. A Angela Merkel olhando para ele. É a maneira como ele atacou o melhor amigo, né, que é o Canadá. O Canadá, exatamente, atacou o melhor amigo, que é o Canadá. Bom, mas vamos falar um pouco, então, da questão interna, né? Até recentemente o senhor era tido como candidato do PT ao governo do Rio de Janeiro, né? O que aconteceu para essa candidatura acabar? Ou nem sei se tinha nascido. Nunca foi plenamente sacramentada, mas havia, de fato, uma conversa em torno disso. Eu sempre apontei dificuldades pessoais e cheguei à conclusão de que não era conveniente para mim nesse momento, não era conveniente talvez para o próprio Estado, então eu deixei claro que eu não queria ser candidato. Isso foi uma questão mais familiar, era o quê? Dizer que é uma questão familiar, parece que eu estou jogando a responsabilidade na minha família, a responsabilidade é minha. Mas, digamos, é como eu me sinto em relação aos vários contextos em que eu estou inseridos, entre eles o familiar. Perfeito. O senhor, então, hoje é um militante pela candidatura... E veja bem, também um período longo, quer dizer, eu não quero também dizer que é só isso. Eu estou tomado pelas questões nacionais, até pela projeção internacional das questões nacionais. Eu fui a Paris agora, passei uma semana. Se eu quisesse ser candidato no governo do Rio de Janeiro, eu tinha que estar em Campos ou em Angra dos Reis, enfim, isso é... Exatamente. Ou na Baixada. Na Baixada, enfim, viajando pelo estado do Rio, porque mal ou bem é o que vão começar a fazer os candidatos daqui a pouco. Isso seria uma exigência. Agora, o senhor então hoje é um militante pela candidatura do presidente Lula, a gente poderia colocar dessa maneira? Bom, eu já sou há algum tempo. Não, há muito tempo, mas nesse momento não é candidato a nada. Não sou candidato a nada. E o senhor acredita que Lula será candidato? Como é que o senhor vê esse quadro? Olha, eu tenho confiança de que isso sim pode acontecer. Certeza, no Brasil você não pode ter, né? Mas, aliás, em lugar nenhum do mundo. Agora, eu vejo, digamos assim, que o que está ocorrendo no Brasil, não só no campo estritamente da política, as pessoas dão muita atenção à política de estrito senso, quem está fazendo aliança com quem. Eu não vou dizer que isso não é importante, mas você tem um substrato socioeconômico aí que é muito importante. Essa greve dos caminhoneiros botou o governo de joelhos, que eles ainda não sabem como vão resolver o problema todo, porque agora parece que o CAD está recusando a solução que foi dada e tal, é possível que ela reocorra. Eu achei que, acho que ela, digamos assim, foi expressão de uma convulsão social, ou pré-convulsão social, provocada em grande medida pela política econômica que gera desemprego, por uma política específica de preços, no caso da Petrobras, que tem a ver com a privatização também, que é desastrosa do ponto de vista não só do transporte, mas até da própria agricultura. Então há digamos, um estado de anomia, né? Um estado de anomia no país que pode fazer com que mude, inclusive, o conceito de muitos setores dentro do país. O que está pensando lá, como você diz, um império, eu não tenho certeza.
Mas eu acho que eles também não são muito a favor de golpe militar, não. Tem a impressão Pega mal nos dias atuais, né? Pega mal, eles também não confiam plenamente, nunca sabe, né, de repente vai lá um general, como ocorreu, faz um discurso criticando o Tratado de Não Proliferação Nuclear, isso para eles é uma coisa muito importante, enfim, não é, digamos assim, quer dizer, não é esse automatismo, entende? Então, aqui o que eu acho é que internamente pode sim haver necessidade, as pessoas percebam a necessidade de uma conciliação nacional. Conciliação, quando eu digo, não é homogeneidade, todo mundo, não, mas uma razoável conciliação entre as forças democráticas do país e que existem, né? Não só na esquerda. Mas não tem conciliação sem Lula, né? Que não passe pelo Lula. Exatamente, não há conciliação sem Lula. E aí a percepção disso pode até, na minha opinião, levar à libertação do Lula. Se vai levar até a possibilidade dele ser candidato, eu espero que sim. Acho que seria o melhor para o Brasil. Agora, quem passar por ele tem. Esse é um ponto muito importante. Estou só aqui passando um recado para a nossa editora, que é o seguinte. Recentemente, nessa semana, inclusive, uma das herdeiras do Banco Itaú, que é a Neca Setúbal, publicou um artigo sobre o Pacto pela Democracia. Saíram anúncios nos jornais, a Folha, 2 páginas. Você vai ler de cima e embaixo, não se menciona o golpe de 2016 contra a Dilma e também não se menciona o Lula. Tem reportagens que têm saído na imprensa internacional, análises políticas que têm sido feitas nos canais que apoiaram esse processo golpista no Brasil, que tratam, vamos dizer assim, o Lula como uma coisa inexistente, como se não existisse. No entanto, ele tem... É o que eles gostariam. É o que eles gostariam, mas não estão conseguindo. Não vão conseguir. O Lula não vai... Não há pacto sem Lula. Mas já não está ficando claro que, por exemplo, não deu certo essa questão de prender, porque ele não vai cair abaixo dos 30%, 35%, 40%. Ele não está perdendo voto por isso. As pessoas têm essa consciência. Ele não só não está perdendo voto, mas ele é a pessoa que eu acho que pode conduzir a uma conciliação maior entre as várias forças que existem no país. E que ele pode ajudar a juntar, ou em torno dele podem se juntar forças verdadeiramente democráticas. Exatamente de que forma, não sei. Eu acho que é muito difícil para mim falar como um analista, porque eu sou partidário, eu sou a favor que o presidente Lula seja presidente do Brasil. Agora, o que eu acho é que mesmo se eu, por um momento, tento me abstrair, me colocado, digamos, numa posição de, pelo menos, de uma parte da elite brasileira, senão não estou falando desse pessoal mais siderado, que bateu panela e tal, né? Porque isso aí é uma classe média que é um rebanho. Na realidade, esses caras são conduzidos e provocados, como houve isso em vários países e aconteceu também no Brasil. Agora, os que têm mais consciência dos seus interesses, eles sabem que também não interessa o caos. E aí, para evitar o caos... Interessante. Deixa eu só dar uma notícia, a gente já está com 34 minutos, né? E a Espanha está conseguindo segurar o ataque do Irã, hein? Tá 0x0. A Espanha está 0x0. A Espanha está conseguindo, deve estar uma retranca espanhola pesada, estão conseguindo segurar. Bom, falando dessa questão do Lula como fator de estabilidade política. Ontem, a presidente do PT, seu partido, foi absolvida por 5-0 das acusações de corrupção e lavagem, 3-2 na acusação de Caixa 2 eleitoral. A gente espera agora que o Jornal Nacional da TV Globo dê um espaço grande o suficiente para que se saiba tudo isso em detalhe, de como é que as acusações eram falsas ou se não falsas, infundadas, forjadas, sem provas, forjadas. Não só o Jornal Nacional, mas boa parte da mídia escrita, das rádios e tal, tudo mais. Ao mesmo tempo, houve outra decisão recente no Supremo acabando com as tais das conduções coercitivas. Uma delas teve como alvo o presidente Lula no dia 4 de março. E tendo o voto da Rosa Weber. De 2016, exato. O voto da Rosa Weber, o voto que... eu acompanhei isso pelo prerrogativo, era que nem aquela bolinha daquele filme Match Point do Woody Allen. Aquela bola que no agora último vai cair pro lado certo. Ela pode cair pro lado errado ou pro lado certo, e aí paciência, é o acaso, É o acaso. Mas será que não tem sinais assim de um certo cansaço das elites brasileiras, e olhando para o Supremo Tribunal Federal como um instrumento das elites, não há um cansaço com esse processo de destruição nacional? Eu acho que houve também mais de um editorial de jornais conservadores, né, talvez até daquele que é mais o símbolo do conservadorismo, já um pouco... O Estadão, né? Do Estadão, preocupado com, digamos, que o ataque à esquerda, que estava bem para eles, né, que vire um ataque à política em geral, que já aí não está bem. Porque o Estadão tem feito editoriais nessa linha quase todo dia. Quase todo dia. Então, eu acho que isso é também sintoma de que há uma reação na sociedade
inclusive na elite conservadora, em relação a esse, digamos assim, a esse punitivismo jurídico, até esse purismo, entre aspas, né, um purismo que lembra um pouco, né, no plano jurídico, é uma transposição do que o Geisel dizia, os puros e duros, né, em relação ao governo militar. Não, porque... Os que acham que tem que ser... Né, é um ditado latino, né? Eu não sou advogado, mas assim, como é que é? Supondo que seja lei, porque não é lei, como é que é? Mas é assim, sumum jus, sumum injuria, né? Quer dizer, você querer aplicar a lei às últimas consequências, muitas vezes você está praticando uma tremenda injustiça. Exatamente. Olha o que diz aqui o povo brasileiro. Veja bem, porque a gente sempre tem que voltar ao ponto. Não é um problema do direito do Lula ser candidato. O problema é o direito do povo brasileiro escolher o seu presidente. Claro, exatamente. E esta é a base da democracia, é o conceito de soberania popular. Exatamente. O que eles estão querendo é uma eleição em que só podem participar os sócios do Country Club. Não é nem como eleitores, é como candidatos, né? Aí fica complicado. A Margarida Schwenk está dizendo, Celso Amorim, classe, elegância, sem perder profundidade e sabedoria. Aqui é só elogio e muita gente vindo nessa linha. Sobre essa questão da Gleisi, ontem eu fiz uma previsão de que ela seria absolvida. Por quê? Porque se ela não fosse absolvida, qualquer pessoa no Brasil poderia ser condenada por qualquer coisa. Porque segundo a PGR, ela estava sendo responsável pelo ato de ofício omissivo. Então, por exemplo, o Celso Amorim poderia ser culpado de, passou aqui na porta e não prestou atenção. A pessoa passou na porta e não prestou atenção na Terceira Guerra Mundial. Tal, a culpa é dele. E assim por diante. Então, nesse caso, muita gente me taxou de ingênuo. Então, não estou querendo aqui lavar roupa suja com o público, não. Porque o público aqui é muito gratificante, é muito legal. Não, mas é bom que haja essa interação, né? Não, a interação é muito boa. E eu tenho dito que eu acredito na liberdade do Lula no dia 26. Justamente porque se tornou um custo muito grande para o Brasil manter como preso uma figura da dimensão do Lula. Um cara que não perde voto, que todo dia recebe alguém. Então agora amanhã é o Mujica, outro dia foi o emissário do Papa. Já que não vem ninguém ver o Temer, vem as pessoas ver o Lula. Ninguém vê o Temer e as pessoas vêm ver o Lula. É bom trocar logo o Palácio do Planalto. Eu queria te fazer uma consulta sobre o episódio do Papa, né? Porque esse episódio do Papa gerou muita confusão, discussão de fake news. Na sua opinião, o Papa é solidário ao Lula? Papa Francisco. Bom, eu não tenho canais privilegiados com o Papa, mas por tudo que eu li, por tudo que eu sei, sim. Bom, aliás, eu acho que, além desse episódio agora, que comprovou-se que era verdadeiro, que o homem era, assim, o tal Grabois, amigo, assessor, etc., do Papa, e que, evidentemente, estava... Porque o próprio Vaticano teve que mudar... Mudou a nota, né? Mudou a nota, porque no Vaticano também tem uma luta interna, não vamos... Pesada. E o Papa Francisco é, para eles, o que o Lula foi no Brasil. Né? Uma linha que, para muita gente, a igreja tem uma ala muito direitista e muito conservadora. Não vamos esquecer disso. Pode ser que a igreja mande prender o Papa, então. Não terá sido a primeira vez que terá dado um golpe de Estado dentro da igreja. Não tem, isso existe, né? Mas, enfim, espero que não. Esperamos que não, porque o Papa Francisco, digamos assim, é a grande liderança espiritual que ajuda muito o mundo inteiro, na verdade. Mas ele, digamos, fora esse episódio, ele falou de uma maneira muito clara. Ele descreveu o mecanismo, né? Vamos usar a palavra. O mecanismo. Ele descreveu o mecanismo. Você primeiro calunia na grande mídia, depois você chama o judiciário, depois dá o golpe. Ué, é o Brasil. É o Brasil, exatamente. Ele só faltou dizer... Rede Globo, Lava Jato, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Mas ele é elegante, né? Eu achei que essa mensagem dele podia não só ser para o Brasil, podia ser para a Argentina também, para o Clarim. Pode ser para vários, mas se encaixa à perfeição no caso do Brasil. Não, porque ele fala o seguinte, olha, primeiro você tem uma lei de meios, essa lei é desfeita. Na Argentina houve uma lei de meios que foi desfeita. E essa questão das calúnias também, talvez tenha incomodado muito, porque esse episódio, que era verdadeiro, que foi tratado como falso, também deu origem... Mas ele falou antes, né, do episódio. Não, também não. Mas deu origem a todo um movimento de Facebook e tal, essa discussão de notícias falsas, se não era. Porque agora a gente tem as agências de verificação de verdade. Agências desinteressadas. Desinteressadas. Umas agências de risco também não têm nenhum interesse. Nenhum interesse em abaixar a nota de um país, em subir e tal. Coisas desse tipo. Então, na sua visão, ele... da maneira mais explícita possível, porque não é 100% explícito, ele é solidário. Eu não tenho dúvida. Eu acho que as próprias autoridades brasileiras, autoridades de fato brasileiras, estão percebendo isso, têm que perceber isso. E acho que até figuras do judiciário. Não é à toa que um dos juízes disse há mais tempo que a prisão do Lula seria uma mancha na imagem do Brasil.
O Gilmar Mendes disse isso. O Jobim também chegou a dizer. O Jobim, que era visto como esperança da direita, dizendo que essa prisão do Lula seria uma grande estupidez, né? Como está se mostrando. É uma coisa que desacredita o Brasil, as pessoas não entendem. Entendeu? Eu já ouvi de diplomatas brasileiros que eventualmente encontram comigo e tal, dizem assim, mas gente, pessoas se dirigirem a eles e falam, vem cá, o Lula é o Mandela de vocês, como é que vocês fazem isso? Mas justamente pelo fato de ser o Mandela, porque aqui também a gente tem a turma do apartheid, né? Tem que explicar para eles. É verdade. Assim, não tinha o pessoal da... É triste, né? A gente tem que explicar a verdade. A gente não tem o pessoal lá. Aliás, por falar nisso... A gente que dizia sempre que era uma democracia. A gente dizia que o Brasil é um país de gente boa, de gente legal, de gente cordial. O que esse episódio mostrou é que nem todo mundo é tão gente boa assim no país, né? Não, é gente boa que dá tiro nos acampamentos pacíficos. Pois é. Né? Que mata a Marielle. Também tem o pessoal que defende o apartheid aqui neste país. Tem gente boa e gente ruim como em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Você tem que ter um sistema que permita que a gente boa, digamos assim, que é muito difícil de definir, tenha mais expressão. O mal pode até vencer, mas desde que vença dentro das regras, né? Não subvertendo as regras. Porque, enfim, eventualmente lá... O mal e o bem é uma coisa meio complicada de entrar, mas é que se você tiver um sistema razoável, mesmo que haja uma vitória temporária do mal, ela será temporária e ela será corrigida. Ele vai ser corrigido. O senhor viu o episódio dos torcedores brasileiros na Rússia, lá naquele caso de assédio? Ouvi falar, né? Acompanhei assim um pouco. E aí já tem gente dizendo que o Itamaraty tem que entrar em ação e tal. Tem gente falando que o Putin deveria expulsar esses torcedores brasileiros. Está gerando muita polêmica, né? Como é que o senhor está vendo essa Copa do Mundo? Né? E a Copa do Mundo no Brasil? A ausência de camisa amarela que a gente vê nas ruas, o que causou esse desencanto do Brasil com o Brasil? Eu acho que é curioso. Bom, Quantas Copas o senhor já viu, vamos dizer assim, né? Eu desde 50. Desde 50, então tem muita Copa aí. Desde 50, eu tinha 8 anos, mas acompanhava, né? Pelo rádio? Pelo rádio. E a primeira Copa que o Brasil ganhou também foi ainda pelo rádio, né, de 58. Né? Depois eu vi em filme. A TV chegou aqui nas Copas em 62, 66 ou 70? 62 a gente via em videotape. Depois, a primeira vez chegava, eu me lembro depois de ver o jogo, depois a gente ao vivo sabia do resultado, mas via depois. Via depois. E 66 é que já era simultânea a transmissão. E 70 foi a primeira TV. E 70 foi em cores, né? Em cores. E o que eu vejo é o seguinte, eu acho que as pessoas ficaram até com vergonha de usar a camisa verde e amarela, porque também isso também é uma apropriação indébita, gente. A bandeira não é da direita. A bandeira é do Brasil, né? Como o hino do Brasil. Claro. Né? Mas que criou essa apropriação indébita pela direita dos nossos símbolos nacionais, gerou uma reação até a isso, uma coisa triste. Né? Eu acho que até os militares deviam estar preocupados com isso. Preocupado com essa apropriação indébita, né, dos militares e outras forças que tem que ver, o próprio Itamaraty, essa apropriação indébita dos valores brasileiros feitas por uma direita que não inexpressiva, porque não é nem sequer uma direita com um projeto de nação. O Brasil tem uma coisa específica, a gente sempre tem as jabuticabas nacionais, né, como dizia o Barão Tararé. E essa coisa de você ter o nosso neofascismo, porque o nosso é o primeiro neofascista neoliberal que eu conheço, é o candidato da direita extremada, mas não existe. Eu não estou defendendo os outros fascistas, não. É neofascista e entreguista. Eram pelo menos nacionalistas, não eram entreguistas. Exatamente. Isso a gente tem falado com frequência aqui também. O Jorge está dizendo que a turma do apartheid sequestrou a camisa amarela. Então, quando você põe aquela camisa amarela, você passa uma imagem aos semelhantes de que você também é favorável ao apartheid. Fica difícil torcer pela seleção. Não é nem... Não, torcer no fim das contas, os brasileiros acabam torcendo, o coração fala mais alto, você pode até ter um raciocínio político, quem sabe, seria bom, mas no fundo não é. Você sabe que isso é relativo também, né? Porque também as vitórias da seleção, eu me lembro, é claro que era uma outra situação, porque não era golpe, 2002, eu acho que a vitória da seleção brasileira contribuiu para o Lula. Que botou um bom astral, né? É um bom astral, é possível, aquela coisa do Obama, né, que o Brasil fez antes, né, que é possível, yes we can, quer dizer, sim, é possível. Não, o Brasil estava em 2002, na verdade... Como lá atrás a Bossa Nova e o... Só a 70 que foi um ponto fora da curva que foi utilizado pela ditadura. Exatamente. De maneira direta. Exatamente. Mas esse governo hoje em dia está tão fraco que não tem condição de usar nem isso. Nem isso, né? Aliás, eu acho que o Temer nem ousou posar de torcedor, porque pegaria muito mal, porque aí seria azedar de vez a camisa amarela. Eu acho que ele deve ter recebido um pedido da CBF, por favor, não vista essa camisa. É muito provável. E a gente tem visto uma coisa interessante, que são poucos candidatos que estão se manifestando também como
torcedores, né? O Lula está sendo cronista esportivo. O Lula está sendo cronista esportivo. É interessantíssimo. O Boulos botou uma camisa amarela para dizer que essa apropriação não pode ser da direita. Mas você vê, mesmo os candidatos da direita estão um pouco tímidos, né? Porque realmente tem um bode com essa camisa. A Márcia Tiburi botou uma camisa amarela. Eu gosto muito da Márcia Tiburi, diga-se de passagem. Candidata candidata ao governo do Rio de Janeiro. Peço a todos que... Posso falar isso aqui? Lógico, não posso falar, não, pode. A campanha não está aberta. Mas enfim, é minha, do meu peito. Não vou pedir a ninguém. Mas ela botou a camisa amarela, mas no lugarzinho da CBF tinha um retratinho do Lula. Um Lula livre. Inclusive a gente botou no Facebook um casal também como foto de capa. Era um casal com camiseta Lula livre. Mas chegou uma pergunta lá atrás. É curioso, porque é preciso fazer essa diferença. Porque se você estiver só com camisa amarela, sem nada escrito nem nada, vão achar que você está a favor do golpe. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Evidente que o senhor é defensor do Lula, candidato, presidente e tal. Mas as outras candidaturas de esquerda, porque essa pergunta veio lá atrás, ou do campo que a gente considera não golpista, que seriam Boulos, Manuela e Ciro. Esses três candidatos, na sua visão, têm a preocupação devida com a questão da soberania nacional? Pelo que o senhor conhece assim, dessas candidaturas, eu sei que o senhor esteve no evento da Manuela, eu vi lá. A direita a gente sabe que, olha, a soberania para eles não é uma questão tão relevante assim. Mas será que tem sido feito necessário o debate? Porque, por exemplo, uma coisa que vai se discutir, um programa comum dos partidos de esquerda, né? Esse resgate da soberania nacional está colocado? Acho que sim, cada vez mais. Mas eu devo dizer o seguinte, o Lula tem muita consciência disso dentro do PT. E a Dilma com certeza também. Mas eu digo o Lula, eu convivi mais tempo com o Lula em torno desse tema. E ele sempre fala, se você observar os vários pronunciamentos do Lula, ele sempre fala, inclusive no manifesto, ele fala 2 ou 3 vezes em questões de política externa e defesa ligadas à soberania nacional. O que é muito importante que as pessoas entendam é que soberania e democracia são coisas inextricavelmente ligadas. Né? E isso é uma coisa que às vezes nem sempre as pessoas, porque as pessoas militam num certo setor, um é mais para direitos humanos, outro é mais causas identitárias, etc, etc. Mas nada disso é possível se o país não é soberano. E aí é um princípio antigo da ciência política, se eu não me engano, eu li no Maquiavel, mas não sei nem se a citação, não no Príncipe, mas os discursos, não sei se a citação dos gregos. Não há homem, não há cidadão, naquela época era homem, infelizmente, porque não havia igualdade, mas não há cidadão livre ou cidadã livre se o Estado não é livre. Muito importante essa colocação. É fundamental. Quer dizer, se o país, você veja, se um país é dependente, o que você vai fazer? Eu vejo isso, o Brasil, até porque ele não é da OTAN, até porque ele não tem essa dependência, o Brasil procurou outros aliados, o Brasil tem uma capacidade de discordar dos Estados Unidos. Uma vez, olha, isso é governo Fernando Henrique. Veja bem, para falar como é que o Brasil tem um perfil diferente. Uma vez, numa votação importante na ONU, eu era embaixador lá na ONU, e ajudei lá, como embaixador do Brasil, a encontrar uma fórmula para um problema lá com relação ao Iraque, bem antes da invasão, no começo de 99. Nós tínhamos uma posição muito parecida com a da França na época, e da China e da Rússia também, mas a China e a Rússia era clara, a França. E eu quis dar uma proposta lá que era para meio que tornar possível um acordo. Mas antes de fazer a proposta, eu liguei para o embaixador da França, porque eu não queria, digamos, minar a posição francesa, que era o país ocidental, mas ao mesmo tempo crítico de uma ação militar, de um ataque militar, de uma invasão do Iraque. Então eu liguei para o embaixador da França e falei, cara, eu estou com essa ideia aqui, o que você acha? Ele falou, não estou mentindo, hein? Palavra por palavra, o que for aceitável para o Brasil é aceitável para a França. Que legal. Quer dizer, isso é uma coisa que te enche de orgulho. Por quê? Porque nós estávamos agindo de maneira independente, soberana, como o governo Lula fez. Então as pessoas, o que me disse o Brasil faz falta para a multipolaridade. Está fazendo falta. Faz falta, porque você tem na multipolaridade alguns países, digamos, na Europa, que também está sendo objeto de governos de direita, o crescimento da direita muito grande, e você tem China e Rússia que sofrem outras críticas. Eu não vou dizer que é certo ou não. O Brasil é um país democrático, visto como democrático, do terceiro mundo, plural. Esse Brasil que a gente quer voltar a ser, que deixou de ser. Precisamos ser retirados das garras do império. Das garras do império, mas também dos homens, do governo só de homens brancos, claro. Sem jovens, sem negros, sem mulheres. Isso também mas é muito interessante. importante. Eu queria só enfatizar essa frase que foi dita: não existe cidadão livre sem o Estado
Soberano. Se o Estado não é Se o soberano. Estado não é soberano. Por quê? Porque as pessoas acham, não, tudo bem, perdemos a soberania, mas agora vamos aqui discutir a nossa vaca fria aqui. Fica complicado, né? Claro que fica complicado. É que as pessoas... O seguinte, o Brasil tem sido poupado, né, até porque as condições geopolíticas do mundo... Poupado em parte, porque nós sofremos o golpe na época da Guerra Fria, mas, digamos, em conflitos internacionais, né? Aliás, vamos citar positivamente o Getúlio, lá atrás. O Getúlio foi contra a guerra. O Brasil entrou na Guerra da Coreia. Na Guerra da Coreia. Mas se o país depende totalmente, você não tem muita opção. Você tem que entrar. Ele chega e vira, como diz o atual chanceler, e fala assim, não, nós temos lado. O lado nós temos lado. E se não entrar, não vai entrar aquele dinheirinho que você pediu ao FMI, não vai entrar ele, é claro. Porque a gente nem precisava de FMI. Nem precisava de FMI, mas... Daqui a pouco podemos vir a precisar. A Argentina já está lá. Já está lá. Deixa eu só trazer a informação importante. A retranca espanhola está funcionando, terminou o primeiro tempo, 0-0. Então, o 4-0 tem que ser no segundo tempo. E o Irã é a única potência nuclear nesse... Não é potência. Não diga isso, porque é um país que tem o programa nuclear, mas não tem arma nuclear. Não, eu sei, era brincadeira. Era só, eu sei, mas era só para efeitos de Copa do Mundo, mas o senhor tem que zelar pela precisão. Eu sei que a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, já estamos aqui há mais de 1 hora, mas eu queria trazer uma questão, né? Inclusive uma ideia que eu defendi publicamente, então tem que falar assim com sinceridade com o nosso público. Houve uma semana em que se discutia, deve ter umas 4 semanas atrás, que o PT deveria ter um vice. Por quê? Porque o Lula preso não participa de sabatinas e tal, e aí surgiram nomes, Haddad, o Wagner, o Jacques Wagner, a própria Gleice. Eu falei, não, eu acho que deve ser o Celso Amorim, porque o Celso... Por que eu achava que tinha que ser o Celso Amorim? Porque eu acho que, além de ter uma afinidade muito grande com o Lula, também enfatiza essa questão da soberania, que, a meu ver, é o ponto central do resgate brasileiro, né? Essa questão de vice existiu, não existe, acabou? Como é que o senhor vê isso dentro da candidatura Lula? Eu acho que eu só fui sondado por você. Eu era o único. Mas você não estava autorizado nem pela direção do PT, nem pelo Lula. Então, essa questão não existe. Uma questão inexistente. Ele estava esperando só para fazer a pegadinha aqui. Então. Não, mas enfim, nunca surgiu isso como debate interno? Não sei, não teria como dizer, porque muita coisa se conversa, agora com que grau de profundidade não. Eu acho o seguinte, eu acho que a visão hoje predominante é a minha, é que você ter um candidato a vice neste momento, ele automaticamente vai ser usado, sobretudo pelos opositores, ou pelos não opositores diretos, mas digamos indiretos, como, digamos, um enfraquecimento do nome do Lula. Isso não interessa. Como um plano B. Não, então... e o Lula, muito inteligentemente, ele trata a candidatura dele como uma candidatura absolutamente real, que está discutindo vice com outros partidos. Tanto que, por exemplo, ele está disputando... Seria ótimo ter o vice do PSB, por exemplo. Do PSB, exatamente. Ele está disputando a aliança com o PSB, com o PCdoB, com outras frentes políticas, né? Nesse sentido, eles colocam. O Lula é o candidato. E hoje em dia você tem a própria Gleice, porque também como uma possibilidade. Agora ela, como sendo do PT, tem essa aí. Agora livre desse problema. Livre desse problema, muito fortalecido. Porque poucos políticos brasileiros foram absolvidos. Não, exatamente. Ela foi absolvida. Eu também, na verdade, defenderia a Gleice, para ser bastante sincero. Mas o que eu dizia? Ela seria muito atacada, né? Porque ela vinha, né? Existia, vamos dizer assim, uma brigada de ataque já formada contra ela. Agora que ela está absolvida, ela ganhou muita força política. Não há impedimento. Eu vou te colocar uma última questão, que o impedimento é a dúvida se você não tem que fazer uma aliança com outro partido. Exatamente, a aliança... Tipo PSB, mesmo, eu não sei, mesmo que você não faça uma aliança nacional que inclua todos, mas se alguém aceitar a candidatura a vice-presidente, não sei, pode ter força. Exatamente. Uma última questão, esse episódio do Papa, ele deu vazão a essa discussão sobre fake news, Facebook, né? Diminuindo o alcance dos sites ditos progressistas em função de uma notícia supostamente falsa que era verdadeira. É que os sites progressistas devem estar incomodando. Então, deve estar chegando a algum lugar. Senão... Então, eu sempre via o Facebook lá atrás como uma força importante para a democratização da informação. Não só o Facebook, como o Google. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está fazendo agora a televisão pela internet. Está chegando para muita gente. Isso é uma transmissão pela internet para o YouTube e para o Facebook. Nós jamais teríamos condição de fazer isso sem a democratização da informação proporcionada pelas tecnologias. Isso é mais uma contradição do sistema capitalista, que sempre foi assim, porque ele cria, e já o Marx dizia, desculpe aqui citar... Não, é isso, por favor. O Marx dizia que o capitalismo cria forças produtivas que são contraditórias com as relações de produção.
Exatamente isso. E aí depois ele vem para cima? Agora, o que acontece é que em algum momento, quando isso entra em choque, as relações de produção, em geral, tendem a... Mas o que, na sua visão, vai prevalecer? A democracia ou vai vir aí um Big Brother, um Estado totalitário de uma nova forma? Eu acho que é uma mistura das coisas, mas eu acho que a gente não pode subestimar em toda... Eu me lembro da espionagem, por exemplo, a presidenta Dilma e a Petrobras, tudo isso não é mera coincidência que a Petrobras, depois todos os escândalos são na Petrobras, a espionagem foi na Petrobras. Você acha que foi só a Polícia Federal Brasileira que descobriu isso, sozinha? Tenho minhas dúvidas. Mas, enfim, então, tudo isso tinha backdoor. Né? Uma grande dificuldade era convencer até usuários militares, para falar a verdade, que tinham que trabalhar com software brasileiro. Por quê? Porque eles queriam aquilo que fosse mais rápido, mais barato, mais acessível. Né? Então, essa é uma luta de longa data. Quando você fala de soberania, eu trabalhei com o ministro Renato Archer, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e vi como a gente apanhava por causa da política de informática. Né? Trabalhei na área cultural, como presidente da Embrafilm, e vi como a gente apanhava quando apoiava a cultura brasileira, autenticamente brasileira, para evitar uma hegemonia externa. Porque a hegemonia não é só pela força das armas, nem só pelo poder econômico, é também a hegemonia das ideias. Então, gente, cultura, né, ciência e tecnologia, soberania e democracia e desenvolvimento, 5, andam juntos. Andam juntos, passam pela informação. A imprensa golpista é um aparelho ideológico do capital. Né? A imprensa independente que está aqui, ela é independente, objetivamente, ela é apoiada pelos leitores. Nós não somos aparelho ideológico de ninguém e talvez a gente tenha que enfrentar agora essa batalha aí com o Facebook. Vamos vencer, né? Vamos vencer. Venceremos. As forças do bem. As forças do bem vencerão. Estamos na era da luz. Temos que acreditar. Temos que acreditar nisso. Gente, muito obrigado. Grande entrevista, muito didática. Compartilhem, recomendem. Vamos fazer várias pílulas dessa entrevista. Celso Amorim é sempre muito bem-vindo aqui na nossa Obrigado a você por me dar essa TV oportunidade. 247. Aqui. Olha, muito didático, o pessoal adorando. Acho que foi uma entrevista realmente histórica aqui. Obrigado até a próxima oportunidade. E vai Irã, porque agora vem o segundo tempo contra a Espanha. Valeu, gente. Obrigado. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.